É, você sabe que esse discurso de Bolsonaro realmente criticando o processo eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, esse discurso tinha arrefecido um pouquinho, né? Muito por conta da atuação do STF, ele recuou um pouco nesse sentido. Mas a partir dessa notícia, eu pelo menos acredito que em 2022 provavelmente o Bolsonaro vai recuperar de fato esse discurso para melar de qualquer forma possível aos resultados da eleição de 2022. E a matéria deixa isso muito claro, né? Que há essa interferência americana nesse processo, nesse discurso que Bolsonaro constrói. Eu tenho conversado com o professor Legiane Mirhan, né, ele fala um pouquinho sobre geopolítica mundial aqui para gente, e há dúvidas em relação, de fato, a como os Estados Unidos se posicionará, porque eles acabam sempre se posicionando, tem a questão de soberania no país, né, mas eles sempre se posicionam de alguma forma. E apesar do que foi o governo Bolsonaro, e apesar de a gente não ter mais Trump nos Estados Unidos, ainda há uma relação muito próxima dos Estados Unidos, do governo Biden, inclusive com o Bolsonaro, né? Então, ali nas eleições, a gente não sabe para onde vai pender os Estados Unidos. Se de fato eles vão querer uma mudança aqui no Brasil para que a democracia seja fortalecida de fato ou não. Então, há sérios riscos, inclusive, nesse ano eleitoral do ano que vem. Não, com certeza, muitos riscos. Agora, o principal deles é a maneira como a mídia vai se comportar e o setor financeiro, o poder econômico, as classes dominantes vão financiar a campanha dessa figura estapafúrdia que é Sérgio Moro. A revista Veja já veio com uma capa. Lembra que o pontapé inicial, eles estão querendo repetir a história do Fernando Collor de Mello como farsa. A Veja já veio com uma capa, né? Em vez de ser a capa O Caçador de Marajás do Collor, é a capa como é que é a hashtag, Thalita? A gente até falou. Hashtag Vem Moro 2022. Vem Moro 2022, aí está lá, o Partido da Lava Jato. É isso. Eles criaram a Lava Jato, eles alimentaram a Lava Jato, Veja, TV Globo e companhia, e agora eles querem criar o Partido da Lava Jato para agregar toda a direita em torno das bandeiras da Lava Jato e esse Partido da Lava Jato ser o anti-Lula. Só que aí, Thalita, tem uma singularidade que não tinha na campanha do Collor e não teve em 2018, porque o Lula foi preso. Essa vai ser uma guerra de dois fronts. Eles vão enfrentar o Lula, vão ter que enfrentar o Lula. Estão treinando, já estão treinando o Moro hoje, agora, enquanto a gente está falando, para tirar aquela voz dele de marreco, porque eles estão temendo já o encontro do Moro com o Lula num debate. Sim. Tem uma fonoaudióloga que é também da CBN, do Grupo Globo, que está treinando o Sérgio Moro para ele tirar aquela voz dele ridícula de marreco, porque ele já sabe que aquilo, além de ser um estigma de um homem ridículo, né, vai atrapalhar, claro, a dicção na hora de discutir com um cara, com um gigante como Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estão apavorados com isso. Ô, e, ao mesmo tempo, eles vão ter uma guerra de retaguarda com os bolsonaristas, que vão partir para cima do Moro, porque se chamam o Moro de traidor. Você viu que jogaram moeda na cara dele lá no evento do lançamento do Partido Podemos, né? Sim. Não, você citou essa questão da fono da CBN. Você chegou a ver o momento em que a entrevistada ali revela que é a fono da CBN? Eu achei tão constrangedor esse momento, porque ela fala assim: olha, eu vou contar uma coisinha aqui para vocês, um segredinho, vou revelar aqui para vocês que a fono é a fulana aí da CBN. E daí os âncoras ficam ali num constrangimento, porque não, com aquela cara, com aquela cara assim, você acaba de demitir todo mundo aqui, minha filha, para puxar o saco, para dizer que você tem autoridade, você tem informações, e para puxar o saco do Moro, para dizer que você acaba de demitir todo mundo aqui. É isso, aquela cara ali é a famosa cara de que deu merda, né? Assim, aquilo ali não era para ser dito, nunca. Sim. Sim. Aí a mocinha lá, coitada, certamente por ingenuidade, e para mostrar que é uma global, que sabe as coisas dos bastidores e tal, contou, os outros ficaram em silêncio, falando assim: meu Deus do céu, essa desgraçada acabou com nossos empregos aqui. É isso que vai acontecer. Ô, Leandro, por falar deixa eu só falar outra coisa que é importante, para a gente não esquecer. Por falar em constrangimento, essa fala de ontem, do Bolsonaro dando bom dia, menos para a primeira-dama, porque ela recebeu um bom dia especial pela manhã, foi uma das coisas mais deprimentes que eu já vi um homem falar sobre uma mulher em público. Né? Eu nunca, sabe, assim, é uma coisa inacreditável que um homem possa constranger a própria esposa com essa alusão sexual
patética de homem fracassado, de broxa, né, de brocha, para alegar de que deu um bom dia para a mulher. Aí, como ninguém riu, foi um constrangimento geral. Ele com aquela cara dele de idiota, com aquela boca podre, com aquele sorrisinho de tiozão do churrasco, de um homem patético, ele arrebentou e ainda falou assim: acredite se quiser, olha só, Thalita, tem uma avenida para o Sérgio Moro tomar a frente do Bolsonaro que ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Bolsonaro não tem mais nenhuma condição moral, intelectual, física, nada, para ser candidato das elites em 2022. Eles querem se livrar desse traste. Vai ser Sérgio Moro contra Lula. Só que os fanáticos bolsonaristas vão ficar no pé do Moro. Ele vai ter essa guerra de dois frontes. Vai ser bonito de ver, viu? Sabe que esse vídeo passou na minha timeline ali no Twitter e eu assisti uma vez e é nojento, é constrangedor. Para mim, aquele sorrisinho dele é grotesco, realmente. Depois que ele fala, ninguém ri, porque cria-se um constrangimento tremendo e ele dá aquele sorriso e ele segura aquele sorriso por um tempo que parecia uma eternidade. É tudo muito constrangedor. E para a mulher, claro, ela não estava ali, né? Cara, olha que coisa ridícula. Como é que o cara expõe a própria mulher a uma situação como essa? Como é que ele faz isso? Assim, como é que tem gente, Thalita, que segue esse cara ainda, Thalita? Como é que tem gente que, né, que se dá o desfrute de apoiar uma figura asquerosa como essa? Né? Um sujeito infame como esse Bolsonaro, que é capaz de fazer uma coisa dessa com a própria mulher em público, para o mundo, Thalita. Para o mundo. E aquele sorriso, ele já vem com a piada do idiota do tiozão, ele já veio com a piada, ele já chegou meio sorrindo, que ele já ia contar a piada. Bom dia para todos, menos para a primeira dama, olha que coisa horrorosa. Cara, tem uma filha que é exposta junto com isso, né? Assim, como é que o Brasil pode ter caído na mão de um rato como esse? De um rato. Agora, Leandro, é impressionante. Você comentava sobre Moro, você acredita que, de fato, uma grande parcela de eleitores de Bolsonaro vão migrar para Sérgio Moro, assim, de uma maneira muito direta? E depois vai haver essa competição por essa base bolsonarista, inclusive Bolsonaro, daí não conseguindo alcançar segundo turno, essa base bolsonarista tende a acompanhar Sérgio Moro? Como que você entende essa... Totalmente. Eu acho que totalmente. Eu acho, claro, vai ter um núcleo de resiliência que aí é formado por gente por besta quadrada mesmo, né? Não tem... A gente não consegue fazer uma análise política nem de adesão. Mas, obviamente, que a massa conservadora de eleitores bolsonaristas, que não são exatamente esses fanáticos religiosos, mas essa massa fascista de eleitores brasileiros, quando houver o confronto, se for de segundo turno, Moro e Lula, eles vão para o Moro. O próprio Bolsonaro, se não conseguir melar a eleição, e não vai conseguir, porque não tem nem mais capacidade para fazer nada disso, ele vai acabar lá no final, ó, eu não vou para o segundo turno, mas então, pelo menos votem nesse. Foi meu ministro, é um traidor, mas é melhor do que o PT. E aí os doentes vão atrás. A nossa batalha agora é a batalha da narrativa eleitoral do Lula contra a Lava Jato, de novo. Sim. De novo. Só que, assim, agora há muito mais elementos a nosso favor, né? Há Vaza Jato, há Operação Spoofing, há uma parte da mídia que já não vai na onda, de gente da mídia que já não vai na onda. Tem muitas denúncias, enfim, tem a questão internacional, tem a questão geopolítica. Lula está muito forte com o povo, tem a fome, tem o preço do combustível, tem o preço do gás, então tem outras circunstâncias. Circunstâncias graves que estão colocando o Lula ganhando no primeiro turno, em muitas pesquisas. Sim. Mas, assim, eles vão investir fortunas e fortunas incalculáveis na eleição, na candidatura do Moro. O Moro não vai ter só a fonoaudióloga da CBN, ele vai ter o tratamento completo. Né? Vão fazer desse um outro homem e vão esconder a Operação Spoof e vão esconder a Vaza Jato. Essa matéria da Veja, ela é muito curiosa no sentido seguinte, é uma matéria que puxa o saco do Moro, coloca ele como candidato, oferece um hashtag para já ser seguida, lança a campanha do Moro e não tem uma única linha, Thalita, sobre a Vaza Jato. Uma única linha. Sendo que a revista Veja foi um dos veículos de comunicação que fizeram parte do pool de veículos de comunicação que
noticiaram a Vaza Jato, junto com o Intercept Brasil. Sim. Então a Veja sabe que o Moro é um criminoso. Ela publicou isso. Ela mostrou o conluio da República de Curitiba, lá dos procuradores do Ministério Público Federal, com o Moro. E tem o editorial da Veja, quando eles lançam a primeira matéria, dizendo exatamente isso que eu estou dizendo, que está provado que o Moro agia como um comparsa, e não como um juiz imparcial. Está lá escrito. Só que a Veja não tem nenhum escrúpulo. Essa gente que trabalha na Veja não tem nenhum escrúpulo. Eles vão fazer esse serviço sujo e vão fazer junto com a TV Globo, tá? Que foi quem criou, o Jornal o Globo foi quem criou o Sérgio Moro, e eles vão tentar recuperar a si mesmo o poder que sempre tiveram com a eleição do Sérgio Moro. Vai ser uma guerra, porque eles vão botar todo o dinheiro do mundo para fazer esse marreco falar grosso, viu? Leandro, e voltando às pesquisas, inclusive, que trazem Lula na frente, né? Lula chega nesse ponto nas pesquisas eleitorais sem aparecer nessa imprensa, né? Porque essa imprensa não tem feito qualquer tipo de cobertura em relação ao ex-presidente Lula. Ele não aparece, ele não é citado, assim, o resultado de algumas pouquíssimas pesquisas são citados, mas, assim, não tem agenda de Lula, não tem nada que ele tenha dito, não há qualquer tipo de cobertura em cima do ex-presidente, que é o principal candidato. As pesquisas estão mostrando, mas a mídia ignora. Não, isso que você está falando é uma coisa incrível também. A mídia brasileira não procura, não entrevista, não repercute nada com o sujeito que lidera as pesquisas há 2 anos, desde o dia que foi solto. O cara, ele não lidera assim, ele lidera para ganhar no primeiro turno. Então eles fazem roda de entrevistas com o presidenciável e não chamam o Lula. Não chamam o cara que lidera as pesquisas ganhando no primeiro turno. Eles chamam o Mandetta. Mas não chamam o Lula. Né? Assim, o Lula continua silenciado pela mídia. Sim. Absolutamente silenciado pela mídia. Por quê? Porque a mídia já deve estar preparando o seu pacote de maldades para... Vão começar a surgir denúncias, né? Eles estão aí requentando essa história desse general venezuelano que diz que o Lula recebia dinheiro das Farc, uma matéria velha, que já é a 4ª eleição que levantam isso. Mas vão vir com isso de novo, porque tem apoio dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão tratando dessa notícia com colombianos, enfim, vão vir com tudo que você imaginar, com tudo. O Sérgio Moro deve ter um arsenal próprio ainda de Lava Jato e tal, os contatos com polícia, com o Ministério Público, para montar todo tipo de sujeira, bandidagem e ação criminosa eleitoral contra o Lula. Mas mesmo assim, Thalita, eu tenho certeza que dessa vez eles não vão triunfar, porque eles só vão conseguir triunfar se conseguirem botar o Lula de novo na cadeia, viu? Sim.